Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía torrencialmente sobre as ruas da cidade, transformando as calçadas em rios brilhantes sob os postes de luz. Num canto escuro, enrolado num cobertor poído, o morador de rua observava atentamente o fluxo interminável de transeuntes. Seus olhos aguçados pareciam capazes de ler os segredos de todos, mas ninguém suspeitava de sua vigilância. A poucos quarteirões dali, um renomado milionário, Jonathan Whitmore, atravessava a cidade às pressas. Sua vida parecia perfeita por fora, riqueza, poder, respeito. Mas naquela noite, uma conspiração sinistra se formava contra ele. Seus associados mais próximos, motivados por inveja e ganância, contrataram um médico corrupto para fazê-lo parecer doente. O objetivo? Declará-lo mentalmente instável e assumir o controle de seu império. Quando Jonathan entrou no prédio da empresa, uma voz estranha veio das sombras. Não faça isso. O médico vai te matar, você não está doente. Jonathan congelou surpreso com a interjeição. Diante dele estava um homem vestido em trapos, com um olhar quase sobrenaturalmente intenso. Sua aparência podia enganar, mas suas palavras eram claras e alarmantes. Quem é você? Jonathan perguntou com suspeita e medo misturados em sua voz. Alguém que vê a verdade e que não deixará um homem morrer pela ganância dos outros, respondeu o morador de rua, calmamente, mas com uma urgência palpável. Naquela noite, uma aliança improvável nasceu entre dois mundos completamente diferentes. Um tinha tudo, mas era vulnerável. O outro não tinha quase nada, mas enxergava com mais clareza do que qualquer outra pessoa. Juntos, eles desafiariam o destino e frustrariam uma conspiração que poderia ter custado a vida de um homem e o império de uma família. A chuva não parava. Jonathan Whitmore, o milionário, correu para o saguão de seu prédio agarrado ao seu casaco caro. Sua mente estava preocupada com a reunião crucial daquela noite, a assinatura de um contrato que fortaleceria seu império financeiro. Mas ele não fazia ideia de que, naquela noite, o perigo não viria de concorrentes ou investidores, mas daqueles em quem ele confiava. De repente, uma mão pousou em seu ombro. Jonathan deu um pulo e se virou. Diante dele estava um homem com roupas esfarrapadas, encharcado, mas cujo olhar não deixava dúvidas. Ele sabia de alguma coisa. Senhor Whitmore, disse ele com voz firme, mas calma. O senhor não deve ir ao médico. Ele vai matá-lo. O senhor não está doente. Jonathan deu um passo para trás, incrédulo. Quem é você? E como ousa se dirigir a mim desse jeito? O morador de rua deu um leve sorriso, um sorriso estranho, quase triste. Me chame de Elias. Eu sei o que seus parentes planejaram. Eles querem te fazer parecer louco para tirar sua fortuna. Você precisa me ouvir. Jonathan caiu na gargalhada nervosa. Você é louco. Nunca ouvi falar de um médico matando seus pacientes. Elias o encarou intensamente, a voz assumindo um tom de urgência gélido. Isso não é uma fantasia. Este médico está sendo pago para eliminá-lo, ou para fazer com que todos acreditem que você é incapaz de cuidar dos seus próprios assuntos. Você precisa me seguir. Agora. Pela primeira vez, Jonathan sentiu o coração disparar. Seus instintos gritavam que aquele homem, apesar da aparência miserável, estava dizendo a verdade. O milionário sempre acreditara em lógica e evidências, mas ali, ele não tinha nada além da intuição e da urgência nos olhos de Elias. Sem dizer mais nada, Elias gesticulou para que Jonathan o seguisse. Na tempestade e nas sombras da cidade, dois mundos completamente diferentes estavam prestes a se unir para confrontar uma conspiração que poderia destruir tudo. Elias conduziu Jonathan pelos becos encharcados, longe das luzes e do barulho das ruas principais. O milionário, em um terno perfeitamente cortado, mas encharcado até os ossos, movia-se hesitante, tentando entender como um simples morador de rua podia saber tanto sobre sua vida privada. Como você sabe de tudo isso? Jonathan perguntou com a voz trêmula de raiva e preocupação. Elias olhou rapidamente ao redor antes de responder. Vejo muita coisa. As pessoas falam, especialmente quando acham que ninguém está ouvindo. Seus associados, sua comitiva, até mesmo alguns de seus amigos. Eles planejaram cada passo para fazer você parecer doente e frágil. Jonathan sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquela revelação estava além de tudo que ele havia imaginado. Quer dizer que meu próprio povo está me traindo? Exatamente, respondeu Elias, impassível. E o médico que você deveria consultar esta noite é corrupto. O trabalho dele não é tratá-la, mas falsificar exames para criar uma crise. Uma crise que a faria perder todo o controle sobre seus negócios e sua fortuna.
Jonathan parou por um instante, impressionado com a gravidade da situação. Ele nunca acreditara na traição daqueles próximos a ele. Toda a sua vida fora construída com base na confiança e na lealdade, até agora. Elias continuou: você precisa ter cautela. Estou levando você para um lugar seguro para que possamos formular um plano. Mas saiba disso, o tempo está se esgotando. Eles não deixarão você agir sem tentar acelerar o plano deles. Sem demora, ele conduziu Jonathan até um prédio abandonado longe da cidade. Lá dentro, uma lâmpada bruxuleante iluminava um pequeno espaço onde o frio e a umidade ainda não haviam apagado a determinação de Elias. Por que você me ajudaria? Jonathan perguntou desconfiado. Elias olhou-o diretamente nos olhos e respondeu: porque todos merecem uma chance de descobrir a verdade. E porque eu sei como é ser traído por aqueles em quem você confia. Para Jonathan, o mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Ele não era mais o senhor do seu império. Agora era um peão em um jogo perigoso. Mas pela primeira vez tinha um aliado inesperado, pronto para fazer qualquer coisa para salvá-lo. O pequeno apartamento abandonado para onde Elias levara Jonathan cheirava a umidade e poeira. No entanto, para Jonathan representava um santuário inesperado, um lugar onde ele finalmente poderia refletir sem a sombra constante da traição e do perigo. Não temos muito tempo, começou Elias, pegando um caderninho que sempre carregava consigo. O médico corrupto vai te ver hoje à noite. Tudo estará pronto para te fazer parecer louco ou doente. Jonathan, sentado em uma cadeira velha e frágil, cerrou os punhos. Então temos que agir primeiro. Mas como? Não tenho como verificar o que você diz sem levantar suspeitas. Elias deu um pequeno sorriso. Às vezes, o que é invisível para os poderosos é óbvio para quem observa de longe. Observei os funcionários da sua empresa, seus associados, e tenho provas. Fotos, documentos, conversas gravadas. Tudo o que precisamos para capturá-los. Jonathan sentiu uma mistura de alívio e medo. É arriscado. Se alguém descobrir que você está aqui comigo, teremos que ter cuidado, respondeu Elias calmamente. Mas você tem algo que ninguém pode tirar de você, seus instintos e seu conhecimento do seu ofício. Eu vejo o que você não vê. Juntos temos uma chance. Eles passaram as horas seguintes elaborando um plano. Elias explicou como se infiltrar discretamente em certas comunicações internas e como coletar evidências da conspiração. Jonathan, embora acostumado a dirigir e controlar cada detalhe de sua vida, desta vez teve que confiar em um estranho. Amanhã, disse Elias, fechando o caderno, atacaremos a fonte. O doutor será confrontado com suas próprias mentiras, e seus associados perceberão que você sabe de tudo. Mas, para ter sucesso, você precisa manter a calma e seguir minhas instruções. Jonathan assentiu. Pela primeira vez em dias, sentiu a esperança renascer. Sabia que o caminho seria perigoso, mas com Elias ao seu lado, tinha chance de frustrar a armadilha que ameaçava sua vida e seu império. À medida que a noite caía e a chuva diminuía lentamente, Jonathan percebeu uma verdade surpreendente. Às vezes, a força e a percepção não vêm do dinheiro ou do poder, mas daqueles que ignoramos, daqueles que acreditamos serem fracos, como o morador de rua que pode salvar um milionário. Ao amanhecer, Jonathan e Elias colocaram seu plano em ação. O milionário havia trocado de roupa, trocando o terno luxuoso por uma roupa mais discreta, capaz de passar despercebida nas sombras dos corredores de sua empresa. Elias, fiel ao seu papel, ainda usava seus trapos, mas seus olhos permaneciam atentos, observando cada detalhe. Precisamos ser rápidos e precisos, sussurrou Elias. Conheço os horários e hábitos dos seus associados. Esse deve ser o ponto fraco deles. Eles se moveram silenciosamente pelos escritórios ainda vazios, aproveitando as primeiras horas da manhã, quando apenas seguranças patrulhavam. Elias mostrou a Jonathan uma pequena câmera escondida em uma caneta, capaz de gravar conversas remotamente. Com isso, explicou ele, seremos capazes de capturar as discussões deles sem levantar suspeitas. Cada palavra comprometedora, cada plano maquiavélico, será registrado. À medida que avançavam para dentro do prédio, Jonathan sentiu o coração bater mais rápido. Nunca havia sentido uma mistura tão intensa de medo e excitação. E o médico? Perguntou. Precisamos pegá-lo em flagrante, respondeu Elias. No momento em que ele começar a falsificar documentos ou a preparar o seu suposto diagnóstico, teremos tudo o que precisamos. Chegaram perto do consultório médico. Elias fez sinal para Jonathan se afastar e se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. Lá dentro, o médico corrupto, concentrado em seus arquivos, não os notou. As evidências começavam a se acumular.
arquivos adulterados, receitas suspeitas, anotações secretas sobre a manipulação de Jonathan. Elias murmurou: perfeito, está tudo aqui. Agora precisamos documentar isso antes que alguém descubra nossa presença. Jonathan, sentindo a adrenalina subir, discretamente pegou o celular e começou a filmar a cena, capturando cada vestígio da conspiração contra ele. Pela primeira vez, sentiu-se menos vulnerável. O milionário que era sabia como exercer o poder, mas hoje estava aprendendo a ter cautela e discrição. Ao saírem silenciosamente do escritório, Elias colocou a mão no ombro de Jonathan. Isso é só o começo. Mas logo eles saberão que você não é uma vítima. E nos corredores ainda desertos, dois aliados improváveis, um milionário e um morador de rua, continuaram sua marcha em direção à verdade e à justiça. A noite caía sobre a cidade, e as ruas pareciam estranhamente silenciosas. Jonathan e Elias haviam se refugiado em outro local seguro, onde poderiam examinar as evidências coletadas. As gravações revelaram mais do que eles imaginavam. Discussões sobre falsificação dos registros médicos de Jonathan, ordens diretas para isolar o milionário de seus contatos de confiança e até tentativas de suborno de funcionários-chave de sua empresa. Eles eram metódicos, disse Jonathan, assistindo aos vídeos. Mas agora eles sabem que nós sabemos. Exatamente, respondeu Elias. E é aí que atacamos. Se os confrontarmos adequadamente, semearemos o pânico e os forçaremos a se traírem. O primeiro alvo foi Marcus Delaney, um colaborador próximo de Jonathan, cuja lealdade era mais questionável. Usando as evidências, eles marcaram um encontro disfarçado de reunião de negócios. Jonathan, desta vez sozinho, sentou-se na sala, enquanto Elias permaneceu escondido, pronto para intervir se necessário. Marcus chegou confiante e sorridente. Mas o sorriso se congelou quando ele viu Jonathan e imediatamente sentiu que algo estava errado. Jonathan, eu não entendo. Marcus gaguejou. Jonathan, calmo, mas determinado, respondeu. Marcus, acho que você entendeu perfeitamente. Vi suas mensagens, seus planos, tudo. E agora sei exatamente o que você está tentando fazer. O rosto de Marcus empalideceu. Ele gaguejou um pedido de desculpas, mas Jonathan continuou com a voz firme e fria. Não estou tentando acusar sem provas. Aqui está o que eu encontrei. Ele pegou o celular e mostrou as gravações. Marcus tentou negar, mas cada palavra dita foi capturada nos vídeos. O homem que pensava estar manipulando Jonathan se viu preso à própria traição. Enquanto isso, Elias das sombras observava cada movimento. Ele sabia que aquele confronto era apenas o primeiro de uma série. Se Jonathan quisesse retomar o controle de seu império e garantir sua segurança, precisava agir rápido, atacar com força e inteligência. Isso é só o começo, sussurrou Elias para Jonathan enquanto Marcus desabava sob o peso das próprias mentiras. Logo eles saberão que você não é um homem a ser subestimado, nem mesmo por aqueles ao seu redor. Para Jonathan, esse momento marcou uma virada. O milionário, antes vulnerável e traído, começava a retomar as rédeas de sua vida, guiado por um aliado improvável, mas formidável. Na manhã seguinte, Jonathan e Elias acordaram em seu refúgio temporário com uma sensação estranha. Uma emergência iminente pairava no ar. O médico corrupto, Dr. Harold Sinclair, estivera fora do consultório a manhã toda, mas os boatos se espalhavam rapidamente dentro da empresa. Alguém fora visto vasculhando seus arquivos, e esse alguém, ele sabia, não era uma pessoa comum. Em seu luxuoso escritório, Sinclair folheava nervosamente seus e-mails. Começara a receber mensagens anônimas contendo trechos de suas próprias conversas e provas que ele considerava invioláveis. Seu coração batia forte, alguém sabia de tudo. Quem? Como? Ele sussurrou com a voz trêmula. É impossível, ninguém poderia. Naquele momento, Jonathan e Elias, planejando seu próximo passo, já haviam antecipado essa ação. Seu objetivo não era apenas coletar evidências, mas forçar o médico a se trair. Ele sente o cheiro de uma armadilha, disse Elias, observando discretamente os movimentos dos funcionários que voltavam do andar de cima. Sinclair tentará limpar seus rastros, mas precisamos permanecer prontos. Jonathan assentiu, percebendo a importância daquele passo. Se ele perceber que temos todas as evidências, pode agir, ou desaparecer. Precisamos agir com rapidez e inteligência. E de fato, poucas horas depois, Sinclair tentou apagar alguns arquivos comprometedores e as gravações. Mas Elias, vigilante, havia previsto cada movimento. Graças a backups discretos e acesso remoto, eles mantiveram todas as evidências intactas. Jonathan sentiu uma onda de adrenalina. Ele não sabe que estamos observando o tempo todo, sussurrou. Exatamente, respondeu Elias.
e em breve teremos o que precisamos para derrubá-lo. Mas cuidado, esta batalha está se tornando pessoal. Sinclair pode tentar qualquer coisa para se proteger, até mesmo algo perigoso. A tensão aumentava. Cada passo, cada decisão, tornava-se crucial. Jonathan, acostumado a governar impérios, percebeu que desta vez seu oponente não era apenas astuto, ele era perigoso e estava pronto para tudo. Mas com Elias ao seu lado, ele sabia que não só poderia frustrar a trama, como também retomar o controle total de sua vida e de seus negócios. Jonathan e Elias sabiam que precisavam agir com rapidez e inteligência. Após analisar cada movimento de Sinclair e seus cúmplices, elaboraram um plano ousado. Atrair o médico para uma situação em que ele não pudesse mentir nem esconder seus rastros. Naquela noite, Elias preparou um conjunto discreto de câmeras e gravadores no escritório principal da empresa. Jonathan, por sua vez, convidou Sinclair para uma reunião confidencial para discutir seus últimos relatórios médicos, fingindo total ignorância de sua conspiração. O médico chegou confiante, ainda acreditando que estava manipulando Jonathan. Que bom que você confia em mim, disse ele, com um sorriso calculista nos lábios. Jonathan assentiu, imperturbável. Claro, doutor. Preciso da sua perícia para garantir que tudo esteja bem. Naquele momento, Elias discretamente ativou os gravadores e câmeras. Cada movimento de Sinclair, cada palavra dita foi capturado. Quando o médico tentou apresentar documentos falsificados para comprovar a doença inventada de Jonathan, Elias acionou a transmissão ao vivo para um pequeno grupo de colaboradores seletos, secretamente reunidos em outra sala. O médico sentiu a armadilha se fechando. O quê? Como? Gaguejou, incapaz de entender como suas ações haviam sido expostas. Jonathan, frio e determinado, deu um passo à frente. Você achou que estava me manipulando, doutor, mas esqueceu que eu nunca estou sozinho. As evidências eram irrefutáveis. Registros falsificados, tentativa de manipulação, ameaças à saúde de Jonathan. Tudo estava lá, capturado, documentado e compartilhado com pessoas-chave da empresa. Sinclair, encurralado, tentou negar, mas cada palavra que dizia confirmava sua culpa. Elias, nas sombras, observava a cena com satisfação. Está feito. Agora não há mais volta. Para Jonathan, este momento marcou uma vitória crucial. O médico corrupto foi exposto, as evidências irrefutáveis, e o poder de seus traidores começava a ruir. Mas ele sabia que era apenas um passo. Os outros conspiradores, vendo Sinclair cair, poderiam entrar em pânico e agir de forma imprevisível. O milionário e o morador de rua haviam se chocado, mas o jogo não havia terminado. A batalha pela verdade e pela segurança de Jonathan havia acabado de cruzar um novo limiar, e cada passo seguinte precisava ser calculado com precisão. No dia seguinte, a empresa de Jonathan estava em polvorosa. A queda de Sinclair havia deixado os conspiradores em pânico, e todos perceberam que sua conspiração não ficaria impune. Jonathan, agora plenamente ciente de sua vulnerabilidade, mas munido de evidências sólidas, decidiu retomar o controle total da situação. Acompanhado por Elias, ele foi ao seu escritório e recebeu os funcionários cuidadosamente selecionados para uma reunião especial. Sua calma e autoridade natural imediatamente impuseram respeito. Hoje, colocaremos esta empresa em ordem, anunciou. Aqueles que traíram a confiança e a lealdade serão responsabilizados, e a verdade prevalecerá. O primeiro a ser chamado foi Marcus Delaney, o cúmplice que tentará manipular Jonathan desde o início. Diante das evidências irrefutáveis coletadas por Elias, Marcus tentou se desculpar, mas Jonathan, implacável, declarou: suas ações foram documentadas. Você escolheu mentiras e traição. Hoje você enfrenta as consequências. Depois foi a vez dos outros cúmplices. Cada confronto seguiu o mesmo padrão. Jonathan apresentou as provas, Elias garantiu a discrição e a segurança, e os conspiradores, incapazes de negar, foram forçados a se submeter à justiça. À medida que o dia avançava, a companhia recuperava o fôlego. O medo deu lugar à admiração e à lealdade renovada a Jonathan. Mas além dos negócios, uma lição mais profunda emergiu. Não havia substituto para a vigilância. E às vezes os aliados mais inesperados podiam mudar o curso de uma vida inteira. Ao cair da noite, Jonathan e Elias se encontraram sozinhos no escritório principal. Conseguimos, disse Jonathan, com um leve sorriso nos lábios. Sem você, eu nunca teria descoberto a verdade, e nunca teria conseguido retomar o controle. Elias assentiu, humilde, mas satisfeito. Você teve a força e a coragem de enfrentar seus traidores. Eu apenas lhe mostrei o caminho. Pela primeira vez em muito tempo, Jonathan se sentiu seguro.
Mas sabia que aquela vitória, embora significativa, era apenas um passo. O verdadeiro desafio permanecia: reconstruir a confiança e garantir que ninguém jamais pudesse manipulá-lo ou traí-lo novamente. Nessa improvável aliança entre um milionário e um morador de rua, Jonathan encontrou não apenas um aliado, mas também uma lição de resiliência e previsão que nenhuma riqueza poderia comprar. Justamente quando Jonathan pensava que a tempestade havia passado, um novo perigo surgiu onde ele menos esperava. Um dos conspiradores, mais discreto, mas ainda influente, percebeu que Jonathan possuía todas as evidências. Em um movimento desesperado, ele tentou retomar a vantagem orquestrando uma última armadilha: falsificar um alerta de segurança dentro da empresa para criar o caos e incriminar Jonathan por incompetência. Elias, sempre vigilante, imediatamente avistou a anomalia. Jonathan, alguém está tentando incriminá-lo de novo, murmurou, consultando os sistemas de vigilância. Se não fizermos nada, eles podem virar o jogo contra você mesmo agora. O milionário sentiu um arrepio de preocupação. Cada momento contava. Então precisamos agir imediatamente, respondeu ele, determinado. Mostre-me o que eles prepararam. Eles descobriram um plano complexo. Vários funcionários cúmplices estavam prestes a provocar uma falha em sistemas críticos, criando um pretexto para culpar Jonathan e assumir o controle da empresa. Mas, graças a Elias, cada passo foi antecipado. Em uma manobra perfeitamente cronometrada, Jonathan usou seu acesso privilegiado para neutralizar a ameaça, isolando os cúmplices e eliminando qualquer possibilidade de sabotagem. Elias, por sua vez, havia preparado gravações e evidências adicionais para expor o cérebro por trás dessa última tentativa de traição. Quando os oficiais foram confrontados, não conseguiram negar suas ações. A verdade veio à tona mais uma vez, desta vez de forma irrefutável. Jonathan não apenas havia sobrevivido à conspiração inicial, como também neutralizado a ameaça mais recente, consolidando sua posição. Elias colocou a mão no ombro de Jonathan e disse: toda vez que eles pensaram que tinham você à mercê deles, você escolheu não ceder. E às vezes, o apoio vem dos lugares mais inesperados. Jonathan, olhando para Elias, sorriu agradecido. Nunca pensei que o morador de rua pudesse se tornar meu aliado mais valioso, e a chave para salvar minha vida e meu negócio. A tensão diminuiu, mas o milionário sabia que havia aprendido uma lição vital. Vigilância, coragem e discernimento são as verdadeiras armas contra a traição. E às vezes, os heróis não usam fantasias, apenas olhos claros e determinação inabalável. Poucos dias após o último confronto, a empresa de Jonathan havia retornado ao normal. Os conspiradores haviam sido afastados de seus cargos, alguns demitidos, outros sob investigação oficial. A reputação de Jonathan, longe de ser manchada, havia sido fortalecida por sua condução calma e estratégica da crise. Em seu escritório, Jonathan contemplava a cidade através das grandes janelas salientes, refletindo sobre tudo o que havia vivido. Ao seu lado, Elias, silencioso mas atento, observava a vida urbana com a serenidade de um homem que sempre fora capaz de ver o que os outros não viam. Jonathan se virou para ele. Elias, quero que saiba o quanto sou grato. Sem você, eu nunca teria descoberto a conspiração. Nunca teria sido capaz de proteger minha vida e meu negócio. Elias deu um leve sorriso, humilde. Você já tinha força e inteligência. Eu só te mostrei o caminho. Mas Jonathan balançou a cabeça. Não, você fez mais do que isso. Você salvou a minha vida. E agora quero ter certeza de que você seja reconhecido e apoiado. Ele ofereceu a Elias um contrato inesperado. Um cargo de longo prazo em sua empresa, com oportunidades de treinamento e desenvolvimento profissional, além de moradia e apoio integral para começar uma nova vida. Elias, surpreso, permaneceu em silêncio por um momento, tomado pela emoção. Eu nunca tive nada parecido, sussurrou ele com a voz trêmula. Não sei o que dizer. Jonathan colocou a mão amigavelmente em seu ombro. Comece aceitando. Sua vida merece um recomeço. Você me deu uma chance, agora eu estou te dando uma. Um sentimento de gratidão e justiça aqueceu o ar entre eles. O milionário e o morador de rua, vindos de mundos completamente diferentes, haviam forjado um vínculo inquebrável por meio da coragem, da confiança e da lealdade. Enquanto a cidade brilhava na luz do entardecer, Jonathan sorriu pela primeira vez em muito tempo, sabendo que não apenas havia frustrado uma trama mortal, mas também havia encontrado um verdadeiro amigo e um aliado valioso onde menos esperava. E no silêncio daquele escritório transformado pela vitória e pela confiança, duas vidas foram ligadas para sempre, provando que às vezes os maiores heróis não têm uma fantasia, mas um coração e uma visão clara da verdade.